Bem-vindos a mais um episódio do podcast Tati Silveira. Hoje o nosso tema é saúde física e financeira. Nós convidamos a Rúbia, eu vou pedir para ela se apresentar. Tati, primeiramente, obrigada pelo convite. Vai ser uma satisfação falar daquilo que, de fato, a gente gosta muito de fazer e a gente faz, com alegria. Eu me chamo Rúbia Ramiele. Hoje eu sou consultora especialista na área saúde física e financeira. Além de ser mãe, ser avó, ser casada, e hoje a minha atuação maior é nessa área de empreendedorismo feminino. Muito bem. Atualmente você atua como treinadora, né? Como é que começou essa carreira? Conta pra gente. Tati, o empreendedorismo está na veia desde sempre, né? Começou bem lá atrás, numa expertise aos 12 anos de idade. Bem cedo, né? Uhum. Aos 12 anos, eu comecei cascando repolho na feira. Chegava um caminhão, 4h30 da manhã, e esse caminhão distribuía aos feirantes repolho. E eu ia nas bancas para poder cascar. E aí tive a ideia, falar com o dono do caminhão, por que não já entregar descascado? E poupava meu tempo e era o dinheiro da mesma forma. Ele aceitou a ideia e deu super certo. Então eu falo assim que já veio desde sempre, né? E aí eu fiz várias transições de carreira. Eu sou formada, professora de formação, mas passei por várias etapas na vida, né? Desde uma costureira, uma vendedora de roupa, de cosméticos, até chegar em buffet, decoração de festas. E hoje estou atuando na área de planejamento a curto, médio e longo prazo e faço isso com louvor e estou passando agora a ser mentora de pessoas que querem entrar nesse ofício. Como é que você entrou para essa carreira? Antes você fazia um trabalho de faz tudo, isso? Me conta um pouco sobre isso. Gente, é muito interessante. Eu falo assim que trabalho existe em todo lugar, né? E aí basta você abraçar e fazer diferente, fazer a diferença. De fato, eu trabalhei como faz tudo, trabalhei um período, fui bem sucedida nesse período. E, como eu te falei, todas as vezes que eu fiz essa transição de carreira, eu quis ser diferente. Eu quis fazer algo diferente, algo que ninguém fazia. Então, eu faz tudo, o famoso marido de aluguel. Sim. Né? Chegava, o meu público era mulheres, e eu chegava nos apartamentos, nas casas, por exemplo, o pessoal às vezes deixava a porta aberta, achando que ia chegar alguém. E, na verdade, era eu que fazia todo o trabalho. Cheguei a ter uma equipe, porém o pessoal queria o trabalho da rua. Por quê? Chegava muito bem maquiada, chegava cabelo preso, né? Eu carregava uma mala de ferramenta, mas ninguém sabia o que tinha dentro daquela mala. Então, era um serviço discreto, mas que era um serviço, né, bom. E aí, eu não me sentia assim, eu sentia que eu fazia diferença. E com isso, ia na contramão, né? Então a contramão é o lugar de menor concorrência, né? Assim. Sim. E por isso eu entrei nessa área de treinamento, que hoje eu uso de todas as fases que eu passei, todas as profissões que eu passei, eu falo que eu tirei proveito delas, um bom proveito, fazendo diferente. Muito bem. Essa área de seguro, né, financeiro, que você começou, né, seguro de saúde e financeiro, como é que foi isso? Menina, eu falo assim que foi uma oportunidade, uma pessoa que enxergou um potencial e que me deu uma oportunidade. Porque é até engraçado essa história, eu não sabia ligar um computador. Então, na idade que eu tenho hoje, na ocasião em que eu comecei a trabalhar com isso, eu não sabia, porque eu não tive computador em casa, né? Enfim. Não fazia parte, né, da sua rotina. Isso, não era algo corriqueiro. Então, o que aconteceu? Fui trabalhar nessa área, recebi um convite, fui trabalhar nessa área. E essa área me despertou muito, porque eu gosto desse trabalho humanizado, né? De pessoas, eu gosto de pessoas. E com isso, eu recebi essa oportunidade. E falei que a pessoa, ao final da minha entrevista, eu falei que eu não sabia mexer no sistema. Mas eu não falei que era sistema Windows, né? Até porque eu não sabia, na minha ignorância, eu não sabia dizer isso.
Mas, enfim, passei por esse teste, essa prova, né? E comecei a trabalhar na área com um caderno e uma caneta. E o telefone. Porque o computador em si, ele estava lá bonitinho, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu falo que é fazer a diferença em todas as áreas que você trabalha. E foi o que eu fiz. Quando surgiu as minhas vendas, né? A pessoa me ajudou. Cheguei a falar, né? Gente, eu não sei nem cadastrar, enfim. E a pessoa disse, se eu te mandar alguns links, você estuda? Eu, claro, não sabia nem o que era link. Mas, enfim, foi a disciplina, ela supera Sim. o talento. Uhum. Então, foi isso. Então, foi o estudar e, de fato, querer aprender. Se dedicou ali, né? Isso aí, me dediquei para poder chegar hoje, onde, de fato, quero e quero continuar, né? Tá. Quais são os diferenciais da Rúbia enquanto profissional? Tati, eu falo que você não precisa ser o melhor em tudo. Você tem que ter informações que outros não têm. Então, às vezes, é os bastidores. E é o que eu fiz. Voltando para essa área, por exemplo, saúde. Eu fui acometida de Covid. E quando eu tive Covid, tinha apenas 4 meses que eu trabalhava nessa área. Então, eu não tive aquele tempo hábil, de fato, para aprender tudo, né? Até porque a gente nunca aprende tudo. E o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito curiosa. E para mim tudo tem um porquê. E quando eu falo que eu entendo, quando eu entendo o porquê, eu consigo passar com louvor aquela informação. E o que aconteceu? Quando eu fui acometida do Covid, eu vou pular um pouquinho essa parte, que eu cheguei para casa, né? Não andava, estava de fraldas, enfim. Eu comecei a estudar. Por ironia, o que eu fiz? Comprei um notebook. E comecei a estudar. Como eu falei, tudo para mim tem um porquê. E quando eu entendo o porquê, aí ninguém segura. E foi o que aconteceu. Eu não queria apenas vender um plano de saúde. Eu queria entender o porquê que eu deveria vender um plano de saúde. Eu queria entender o porquê que eu chegaria para Tati e falar assim, você precisa dessa solução, esse planejamento. Porque fazer um plano de saúde é uma coisa. Fazer um planejamento na sua saúde é outra. Como você quer estar com a sua saúde daqui 6 meses? 1 ano, 2 anos? Isso é um planejamento. Agora, você fazer um plano de saúde por imediatismo não é um planejamento. Entendi. Você falou de saúde física e financeira. Explica pra gente isso. Como planejar, né? Isso. O que é de fato a saúde física e financeira? É gerenciar riscos. O que é gerenciar riscos? Avaliar e controlar aquilo que pode vir a acontecer. Uma gestante, por que uma gestante faz um plano de saúde? Por que ela faz seu pré-natal, né? Na verdade, seu pré-natal. Para gerenciar seus riscos. Por que uma pessoa compra um carro e faz um seguro para o carro? Para gerenciar seu risco. Então, isso de fato é um planejamento. Saúde física e financeira. Quando eu falo física, no caso da gestante, o que não pode faltar para uma gestante? Um plano de saúde. O que não pode faltar quando a gente compra um carro? Um seguro. Então, é gerenciar, é avaliar aquilo que pode vir a acontecer e você se planejar para tal. Para que você não tenha gastos excessivos em cima da hora, né? Algo que fugiu do seu controle. Então, você gerenciar isso é saúde física e financeira. Até porque se você tiver com seus boletos todos batendo na sua porta, você vai ficar com a cabeça, né, desnorteada. Então, não deixe de ser uma saúde física, tá? E o seguro RC? É uma maneira também de se prevenir? Perfeitamente. Todo profissional, ele precisa ter o seguro RC. O que é um seguro RC? Responsabilidade civil. Não basta você estar certa, basta o seu cliente não estar satisfeito. Então, essa situação pode te levar a custos
né, e bem grandes em relação ao acionamento de justiça, por exemplo. Então, esse seguro RC é uma particularidade muito interessante para quem quiser saber um pouco mais, né? Pode procurar. Mas eu falaria que é essencial. Toda pessoa deve ter um seguro RC. Se precaver. Você consegue dar um exemplo prático para gente? Claro. Por exemplo, vamos dizer, um humorista. Um humorista, às vezes, ele tá numa plateia, ele tá brincando, ele tá ali fazendo o seu público rir, mas uma pessoa ela pode se sentir ofendida com aquela brincadeira. Essa pessoa ela pode acionar a justiça por um dano moral. Por quê? Porque ela foi, de repente, chacoteada em público e não era o que ela queria. Vamos colocar um dentista. Hoje, muitos fazem procedimentos, né? Como um botox, né, um preenchimento labial. Então, às vezes, a pessoa fala assim, eu quero ficar parecida com a Angelina Jolie. Talvez não ficou da forma em que ela queria. Ela pode processar esse dentista pela sua atuação. Então, o seguro de responsabilidade civil é isso. É você se resguardar, se precaver daquilo que pode vir a acontecer. Esse dinheiro que chega do seguro pode ser usado de que maneira? Na verdade... Ganho de imagem, melhoria de imagem, um médico que teve um paciente que faleceu, né? Até que ele prove que não teve culpa, fica a imagem dele fica manchada. Sim. Esse seguro pode ser usado para isso, para advogado, para uma campanha de marketing? Olha, são várias pontas dentro de um seguro. Então, existe seguro para tudo. Então, assim, não vou entrar muito nesse mérito, mas eu falaria para você que tudo isso que você está falando tem jeito. Tudo. Então, fique despreocupado que a partir do momento que você tenha esse planejamento, já pensar a longo prazo, com certeza você será resguardado de muita coisa. Rúbia, você atuou muito tempo nessa área de planejamento financeiro, né? E físico, e agora eu queria que você falasse sobre treinamento. Você iniciou nesse processo de treinar pessoas. Me conta um pouquinho qual é o diferencial desse seu treinamento. Por que você escolheu atuar nessa área agora? Tati, muito se fala de atendimento humanizado. Porém, de fato, na prática não é bem assim. Então, hoje, o que eu analisei? Eu peguei aquilo que eu não aceitava para mim e aprimorei para que outros fizessem, eu ensinasse, aprimorasse os talentos que a pessoa já tem. Todo consultor, ele é um vendedor, mas nem todo vendedor ele é um consultor. Então, o que acontece? O que é ser um consultor? É, de fato, você estar preparado para analisar todas as fases de um processo que a pessoa precisa. Desde a hora que a pessoa entra em contato com você, mantém e quer entender o que ela precisa, porque às vezes não é só o que ela quer, mas é o que ela precisa. E a venda não vai terminar ali. A venda ela é um processo. E aí vem o pós-venda, vem várias fases. A venda não termina, ela não tem fim. Você pode vender para o mesmo cliente vários produtos. E hoje eu falo para você que o nosso mercado ele não está saturado, tá? Muito se fala em mercado saturado, não está saturado. O que, na verdade, muita gente se encontra é pessoas que querem, de fato, só tirar pedidos. Porque não se preocupa, não tem aquela empatia de ouvir e entender a necessidade do cliente. E hoje, o meu propósito é esse, é ensinar, né? Fazer isso. A pessoa gerar os seus próprios leads. Você pode ser uma máquina de gerar lead. E tem técnicas para isso. Você e hoje ensina eu falo, isso? Exatamente, porque hoje eu falo para você o seguinte, a maioria, tá, do mercado, principalmente saúde, seguro, fica preocupado com lead. O que é um lead? Lead é um contato. Mas não quer dizer que aquele contato, propriamente falando, muita gente fala assim, meu lead é ruim. Não existe um lead ruim, existe um contato. Aquele contato ele pode ser quente, morno ou frio. Mas não quer dizer, quente, morno e frio, Tati, não quer dizer a contratação. O quente é o que vai contratar. Não. O quente é a proximidade que aquele lead veio para você.
É uma indicação de alguém? É uma indicação de um parente? É uma pessoa que ouviu falar da Tati? Então, isso é proximidade. Quente, morno e frio. Só que muitas das vezes se confunde, achando que é se a pessoa vai fechar ou não. E isso a gente ensina nas nossas mentorias. Eu falo para você que muitas das pessoas que trabalham nessa área, o medo é de não ter lead. Eu falo para você, o lead, ele é um contato. Ele pode chegar de várias formas para você e você que vai lapidar ele. Então, se ele vai fechar naquele cenário, a gente não sabe. Mas a forma em que você vai tratar esse lead, futuramente, com certeza ele será seu cliente. Pode não fechar naquele momento, mas a Sim. maneira que foi tratado, mais pra frente você fecha. Exatamente. Entendi. Me fala hoje, uma pessoa que está sem plano de saúde, quais são as opções do mercado? Qual seria a melhor opção? A melhor opção é se planejar. Então, eu falaria para você, o importante é ter, tá? Se era um plano completo, se é um plano não tão completo, isso aí a gente vai avaliar, é o cenário em que a pessoa vive, que está naquele momento, né? Aquele cenário financeiro, a gente não sabe. Como eu falei, um lead é um contato. Então, exemplo, vamos falar da Tati. A Tati hoje não tem plano de saúde, e quer fazer um plano de saúde porque ela quer fazer um procedimento estético. Ok, mas ela ligou só querendo saber, ela só vai fazer o plano de saúde se ela tiver o procedimento estético. Plano de saúde não cobre tratamento estético, tá? Sim. A não ser salvo algumas situações, não vou entrar nesse mérito, mas existe salvo algumas situações que atrapalhe a saúde, né? Que isso, mas aí é uma regra, né? Tudo tem um porquê. Uhum. Mas vamos lá, a Tati quer fazer um plano de saúde só por isso. A Tati, ela não tá fazendo um plano de saúde imaginando assim, nossa, eu tenho que fazer meu preventivo todo ano, eu tenho que fazer mamografia todo ano, eu tenho que estar com os meus exames em dia. Então, a Tati, nesse cenário, a Tati quer fazer só pelo procedimento estético. E por não cobrir, então, tudo bem, eu vou fazer particular. Só que a pessoa esquece que existe uma internação, pois é. Existe um pré-operatório, existe o pós-operatório. Pode haver uma complicação e a pessoa precisar de uma UTI. Sim. Então, o importante é ter, não pelo procedimento estético, mas ter como planejamento. Por quê? Nós não temos a cultura do planejamento, temos a cultura do imediatismo, não é assim? Uhum. Então, sendo assim, o que acontece? Eu vou procurar o plano de saúde só porque eu estou doente. Não é assim que rola. Você vai ter uma CPT. O que é uma CPT, gente? É uma cobertura parcial temporária. Significa que você vai ter um tempo a cumprir diferente de que se você já tivesse planejado, tá? Então, isso, por exemplo, a Tati, voltando. A Tati, vamos supor que a Tati queira fazer esse plano, resolveu fazer o plano de saúde, independente do procedimento estético. Sim. Quais são as perguntas que eu tenho que fazer para Tati? Tati, além da sua idade, né? Claro. É para revelar aqui? Exatamente. Não, Tati, por favor. Então, além da idade, eu preciso entender qual a região, qual município que a Tati mora, para eu saber se aquele plano de saúde, o que eu vou encaixar naquela região para você. Se eu viajo muito. Se você, sabe, eu preciso entender a Tati, eu preciso ouvir a Tati. Então, vamos lá. A sua idade, a sua profissão. Você sabia que existe plano de saúde diferentes que eu possa ofertar para profissões diferentes? Não sabia. Por exemplo, sim, por exemplo, se você for uma funcionária pública, você tem uma tabela diferenciada, você sabia disso? Não. Sim. Se você for uma PJ, você sabia que pode chegar, dependendo da idade, uma redução de até 40%. Sabia disso? Essa da é PJ, boa, sim, né? É boa. Essa já, então, o que eu quero conhecia. dizer? Então, eu preciso entender o que é a Tati, né? Quem é a Tati, qual a profissão da Tati, qual a idade, profissão, município, para que eu avalie a tabela que eu posso te ofertar. Porque pode ser que a Tati seja uma professora,
Tá, mas é uma professora particular, é uma professora funcionária pública? São duas tabelas diferentes. Entendi. Então, eu quero te dizer que isso hoje é essencial, o consultor, ele saber de fato o que ofertar. Isso é um atendimento humanizado, isso é ter empatia, saber ouvir e entregar a solução que você precisa. Não empurrar um plano, né? Claro que não. Existem planos a partir de R$200, em torno de R$200? Até menos. É? Até menos. Por exemplo, um plano ambulatorial. Hoje um plano ambulatorial para uma idade, vamos botar 50 anos. Que hoje os planos, você sabe que 44 acima já são um pouco, né, mais robustos. Sim. E eu falo para você, hoje você consegue fazer um plano ambulatorial para chamar de seu, falar assim, eu tenho sim um plano de saúde, eu fiz Pra não um ficar planejamento. desassistido, né? Sim, a partir de R$149. Olha. Sim. Então eu falaria para você que o importante é ter, independente do tamanho do plano. Primeiro você começa, depois você melhora. Muito bem. E um pouquinho mais sobre esse treinamento. Como a pessoa pode acessar você? Qual é o perfil dessas pessoas, né, para trabalhar nessa área? O que você acha importante ter? Olha, eu falo que aquele que quer aprender. Porque essa área de planejamento físico e financeiro, vamos falar de plano de saúde, seguros, né? Regras novas surgem todos os dias. Então não adianta. Se você quer entrar nessa área, só falar assim, eu vou entrar como bico. Infelizmente, eu falo para você que não é a sua área. Agora, se você é uma pessoa que quer aprender, quer aprimorar, quer lapidar seus talentos, aqueles que você já tem, talvez você é um ótimo vendedor, mas você não é tão bom numa quebra de objeção. Talvez você é uma pessoa que fala muito bem, só que você não sabe vender seu principal produto. Vou te fazer uma pergunta, Tati. Seu produto, para pensar, você, Tati, seu produto é bom? Sim. Seu produto entrega o que promete? Sim. O seu produto muda a vida de pessoas? Transforma. Exatamente. Então, o que a Tati vende? Eu quero que você pense, não precisa nem responder. O que a Tati vende? A Tati vende um podcast? Ou a Tati vende uma solução, uma imagem no mercado, um posicionamento? A Tati vende uma solução, não é assim? Sim. Mas para chegar a isso, você se vendeu primeiro. Concorda? Concordo. Então, eu não contrataria a Tati se eu não ouvi falar, se eu não pesquisei sobre ela, ou se simplesmente a Tati é legalzinha, tem bom relacionamento. Não. Eu vou contratar a Tati pela pessoa da Tati. Quem é a Tati? O que a Tati faz? Qual é o desenvolvimento dela? Postura, ética, Exatamente. né? Tudo isso, sim. E isso conta muito. Uhum. Tá? Então, hoje eu falaria para você, quem quer fazer essas mentorias, quem quer fazer um treinamento para se posicionar melhor dentro do que faz. Não basta você ser bom. Não é só ser. Tem que parecer. Você tem que parecer bom. E, de fato, eu falo para você o seguinte, o seu posicionamento, você tem que se conhecer. E quando você se conhece, você conhece do seu produto, com certeza você vai ter bom desempenho em tudo que você faz. Então, na verdade, dedicação, né? Sim. Mergulhar. Você fez Exatamente. transição de carreira várias vezes. Qual é o conselho que você dá para quem está querendo mudar de carreira? Está começando o ano? Me Tá fala com aí. medo? Vai com medo mesmo. O medo assusta, né? Tudo que é novo assusta, né? Sim. A gente que tem medo, né? Que o medo assusta. Tudo que é novo assusta. Mas eu falaria que é muito prazeroso quando você pega algo e você fala assim, eu aprendi, eu estou fazendo tão bem que eu consigo passar essa informação, eu consigo até ensinar o que eu faço. E isso é muito bom para gente que está desse lado de cá, passando a informação. Eu falaria que para quem quer aprender o ofício, ou para quem quer já lapidar aquilo que já tem, o talento que já tem para essa área, pode contar comigo. Você atua diretamente com as empresas ou com o público? Como é esse acesso para o seu treinamento? Das duas formas.
Se você é uma pessoa que é um produtor independente, você trabalha na área de vendas, não precisa ser só na área de saúde, né? Mas se você trabalha na área de vendas e quer se aprimorar, quer ter uma expertise, um olhar diferente, as pessoas entenderem quem é você e o que você faz, eu atuo individualmente, tá? Esses encontros, eles podem ser presenciais ou online. A gente faz das duas formas. E também as empresas, né? Palestras, workshops, a gente sempre vai também nas empresas e faz esse trabalho, né? Turmas, às vezes, eu tenho parceria com 2 corretoras, onde a gente vai dar palestras para os corretores, Sim. tá? E, de fato, são dicas, é o dia a dia, talvez é uma dúvida que surge. E eu falo assim que eu estou implantando essa cultura de saber o porquê, tá, gente? E aí, quando a gente entende o porquê, tudo fica muito mais fácil. Rúbia, você fala muito em não vender a qualquer custo. Pode explicar pra gente? Sim, Tati. Eu, assim, até gostaria de deixar alguns casos aqui, acho até interessante. Ótimo. Eu falo assim que quando você se conhece e conhece o seu produto, é o casamento perfeito. Então, saber o que ofertar o cliente não é questão de você conhecer só uma tabela, mas é o que encaixar para aquele cliente, né? Então, vou contar 2 casos para você que eu achei muito importante. Um caso é de uma portabilidade de uma família. A mãe estava gestante, ela já tinha 2 filhas. Ela estava gestante e ela tinha um produto, não vou falar nomes, mas ela tinha um produto dentro de uma operadora de saúde e precisava fazer uma portabilidade. Portabilidade tem algumas regras. A pessoa tem que ter no mínimo 2 anos de plano de saúde, nunca ter feito uma portabilidade. E para isso, ela se encaixava em todas as regras. Ela contratou uma pessoa. A pessoa primeiro falou que tinha feito a portabilidade. Simplesmente a pessoa não estava nem cadastrada dentro de um sistema. Não existiu. Então é um cuidado que tem que ter quando for contratar alguma coisa. Exatamente. E aí, depois ela contratou uma outra pessoa. Essa pessoa só fez um aproveitamento de carência, porque tem diferença, tá? Existe uma diferença, Tati, em redução de carência e aproveitamento de carência. Aproveitamento de carência é quando você aproveita praticamente 100%. Muitas das vezes não aproveita uma internação, uma cirurgia, porque tem que ter, né, um prazo aí maior, mas consultas, exames, a gente consegue aproveitar. E a redução de carência é diferente. Às vezes você já vem em um plano de saúde há um tempo, só que é de uma outra operadora. Então, de operadoras diferentes, às vezes é uma redução, tá? Só que a portabilidade é uma regra diferente. A portabilidade, você vem 100%. Tudo que você já utilizou em um plano de saúde, você vem para outro como se nada tivesse acontecido. E ela se encaixava nessa regra. Só que a pessoa fez uma redução. Ela não fez um aproveitamento mesmo, né, de portabilidade. E o que aconteceu? Essa pessoa grávida, ela não iria ter o parto. E aí nós conseguimos, nesse caso, fazer com muito louvor, trazer essa pessoa, fazer essa portabilidade. E até hoje essa cliente é minha cliente, continua e ainda manda muitos clientes para mim. Um segundo caso que eu acho muito importante também foi uma redução. Uma advogada estava pagando praticamente R$3.000 para ela e 2 crianças dentro de um plano de saúde, dentro de uma operadora de saúde, e que a partir do momento de uma conversa, uma indicação da irmã dela, eu consegui fazer uma redução e hoje ela paga em torno de R$1.300. Olha. Né? Então, para quem pagava aí 3.000, foi para R$1.200, uma diferença muito grande. Sabe, porque estava na tabela, no perfil de contratação, que não se encaixava no perfil dela. Ela estava como se fosse uma funcionária pública. E não era o caso. Ela tinha CNPJ. Então, ela estava na modalidade de contratação que não se encaixava. Um outro caso também é uma pessoa que estava com plano de saúde. Numa ocasião, estava com um plano de saúde. Esse plano ficou um pouco oneroso, ficou, né, alto. Essa pessoa, para não desistir de ter esse planejamento de saúde, ao invés de fazer um plano completo, a gente fez um downgrade.
fez um plano ambulatorial. Então, o importante é ter, Sim. né? Independente do tamanho, como eu havia falado. O segredo é começar. Depois você melhora. Quem está nos assistindo agora, está pagando um plano de salto alto, como é que te acessa? Como é que entra em contato com você? Pode ir pelas redes sociais, né? Rúbia Corretora, Instagram, Rúbia Corretora, o telefone. Pode falar, você não vai falar com o robozinho, tá, gente? Vai falar comigo mesmo. E Isso é bom. além de falar comigo também, a gente pode direcionar outros consultores, que também faz parte da equipe. Então, hoje a Rúbia não tem só a Rúbia, mas tem várias pessoas por trás também, fazendo todo um trabalho. E hoje eu falaria que o importante é ter, o segredo está no tempo. Um pequeno investimento hoje fará uma grande diferença amanhã. Muito bem. Rúbia, muito obrigada pelas informações. Quem estiver nos assistindo, não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, faça algum comentário, ative o sininho. E muito obrigada. Rúbia, vamos dar um tchau aqui, ó, encerrar. Viu? Muito obrigada pela audiência até aqui.